Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim o texto: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? O que diz o texto? Você é o sal da terra. Quem é o sal da terra? Você é o sal da terra. Mas o texto diz: e se por algum acaso, quem sabe, talvez esse sal perder o sabor? Se ele perder o sabor, para que ele serve? Para nada. Diga uau. Agora eu vou um pouquinho mais, e ele diz para a gente ser luz do mundo, não é verdade? Para a gente poder manifestar a vida de Deus. A gente não consegue esconder uma cidade construída no alto do monte, ela está lá para todo mundo ver. Não tem como esconder aquilo. E quando você tem luz, não é para colocar debaixo da vasilha escondida, é para deixar essa luz aparecer. E aí, chega no último versículo, versículo 16. Aí você vai ler junto comigo. Bota 16. Vamos lá? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras. E aconteça o quê? E glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Aleluia. Pode te assentar. Esse momento, esse discurso de Jesus, ele é um discurso único. Ele é um discurso especial, um discurso extremamente significativo, porque nos dias de Jesus, isso não estava acontecendo. Nos dias que Jesus veio a essa terra, os grupos que aqui estavam alienados, estavam desconectados com tudo que estava acontecendo à sua volta. Quando Jesus veio a essa terra, aqueles que estavam ali envolvidos, estavam tão aprofundados e afundados, afogados num processo religioso, num processo de olhar para a sua vida, num processo de total desprezo para qualquer coisa que tivesse acontecendo diante dos seus olhos, ou ali pela sua janela você enxergar que um caos estava estabelecido. Quando Jesus chegou nesse lugar, ele se levantou para poder trazer uma mensagem. Essa mensagem era uma mensagem diferente, era uma mensagem de desafio, para que aquele povo que ali estivesse pudesse entender que eles deviam ocupar uma função, eles deviam estar em um lugar, e esse lugar era mais do que um lugar físico. Como o pastor Rodrigo fez menção, não é questão de localidade, mas no local, na posição que Deus espera deles, e eles pudessem estar manifestando as obras de Deus, do jeitão de Deus, serem parecidos com Deus, um povo dilatado em amor, um povo dilatado em perdoar, um povo dilatado em poder entender a mensagem e responder positivamente a mensagem, um povo que pudesse não só andar, mas entender as suas responsabilidades para com Deus e para com as pessoas. Quando Jesus olha para esse povo e diz assim: olha, vocês são o sal da terra, ele estava dando um grito dizendo: olha, vocês têm que agir do jeito que eu tenho colocado dentro de vocês, de dentro para fora.
vivam assim. E quando vocês estiverem vivendo desse jeito, com bondade expressada, com amor externalizado, com uma vida que é responsável com aquilo que está acontecendo para ali fora da cerca da minha casa, quando vocês se portarem desse jeito, se portarem trazendo gosto para estas coisas todas, o mundo, quer queira, quer não, quer goste ou não goste, eles vão ter que reconhecer e glorificar o vosso Pai que está lá no céu. A expressão é: gente, as coisas não podem ser como estavam, elas precisam ser diferentes. Era um desafio de Jesus, que estava sendo lançado às pessoas que ali estavam. Sabe, existiam alguns grupos religiosos na época, que estavam muito atentos a tudo que estava acontecendo, porque Jesus chegou e as multidões corriam, a sua fama corria, os sinais aconteciam, e esses grupos vinham para poder estar ali, e muitos deles já tinham entendido algumas coisas da parte de Deus, e tiveram uma resposta. Veja, eles entenderam algumas coisas, e eles responderam àquilo que entenderam. Nós vamos ver alguns grupos. O primeiro grupo era o grupo dos essênios. Essênios era um grupo de pessoas que tinham entendido a separação entre o bem e o mal, a separação entre a luz e as trevas, e eles tinham um sentimento claro de que eles tinham sido chamados para ser luz, para serem aqueles corretos, para serem os moralmente corretos e ser espelho para aquilo que Deus estava dizendo. Só que para eles era assim, todo mundo era corrupto, tudo que tinha à volta era do mal, tudo que estava lá era secular, não tem nada de divino. E esse grupo fez o quê? Se separou, se tirou, se apartou do mundo, foram viver em mosteiros. Se você for estudar, uma das maiores comunidades desses essênios eram as grutas de Qumran. Era uma comunidade onde todos os crentes se reuniram e vamos ficar vivendo todo mundo juntinho aqui, porque é tão bom viver com a gente, né? A gente não mente, a gente não rouba, a gente faz todas as coisas certas. Lá fora é o caos, é o mal, mas nós aqui não conseguimos viver. E eles se separaram, ficaram alienados com tudo que estava lá fora. Um mundo que se exploda desde que nós estejamos aqui na arca de Deus. Um mundo que se perca desde que nós estejamos aqui bem cuidados, guardados, sem nos contaminarmos com o mal. É óbvio que esse grupo não respondeu à ideia de Jesus de ser sal. O sal serve para salgar, e se o sal perder o sabor, para que serve? Para mais nada, a não ser fazer o quê? Pisado e lançado fora. Tinha um segundo grupo. O segundo grupo era o grupo dos fariseus. Os fariseus, gente, a gente fala tanto deles, Jesus criticava tantos eles, mas era um grupo que se considerava mais profundamente responsável e intenso na ação e na obediência daquilo que Deus havia deixado. Eles eram um povo que não estava se separando fisicamente como os essênios, mas tinha uma linha de corte, é daqui até aqui, não te mistura, não tem jeito, porque a lei é essa, e está escrito, e machado na raiz da árvore. Passaram a se tornar profundamente legalistas, olhavam para os mandamentos de Deus, sob a ótica de que eu tenho que cumprir isso para estar de bem. Eles não olhavam para os mandamentos como um desafio para alcançar. Era um desafio simplesmente que se eu cumprir com a minha parte, está tudo resolvido, então eu vou cumprir cabalmente. Aí você vê lá no livro dizendo assim, olha, ata a lei na sua testa. Aí eles fizeram um negócio chamado, uma caixinha de couro, colocaram assim, como é que é o nome daquele negócio? Filactério, isso aí, obrigado. Uma caixinha de couro que eles colocaram assim na testa e colocaram um pedacinho da lei. Então eu andava com aquele negócio assim na testa. Porque Deus falou, tá falado, bota a leizinha ali. Aí também dizia assim, olha, ata no teu braço. Aí eles colocavam o filactério no braço, colocavam a lei, era um negócio que eles podiam enxergar,
era palpável. Eu sou de Deus, está vendo? Ó, eu obedeço o que Deus está dizendo. Diz assim, ó, olha, ata nos umbrais da tua porta. Lá colocavam eles a caixinha com uma parte da lei, lá nos umbrais da porta. Eram literais no cumprimento das coisas, mas essa vida de Deus não estava neles. Eles estavam cumprindo regras, regulamentos, mas aquilo não envolvia relacionamento, vida, não respondia às ações, às necessidades das pessoas que estavam à sua volta. Ao invés de manifestarem o amor de Deus, manifestavam sempre a ideia do juízo. Disse Jesus, vocês atravessam o mar para chegar lá e trazer um prosélito, um cara que vai fazer a mesma coisa que você, mas que está desligado do mundo, está longe de tudo, não está olhando para nada, a não ser os teus costumes religiosos, as tuas leis cerimoniais, os teus padrões, as coisas que vocês estão acostumados a fazer. Vocês idealizam e idolatram o jeitinho, a liturgia, o modo, ao invés de vocês poderem olhar a essência e verem para aquilo que vocês foram chamados. Os fariseus também não cumpriram com o seu chamado. Depois tinha um outro grupo chamado Zelotes, um grupo cheio de zelo, aqueles que queriam que as coisas pudessem estar certas, que as coisas fossem corretas, que não tivesse injustiça, que tivesse igualdade social. Eram pessoas que queriam justiça na política, eram pessoas que estavam ali envolvidas profundamente em fazer um governo teocêntrico, um governo onde as verdades de Deus pudessem ser dirigidas, desde que fosse um deles que tivesse ali ocupando o lugar. Nós vamos fazer isso aqui ficar o reino de Deus, se nós ficarmos lá. Tem alguma semelhança com a ideia de que às vezes a igreja quer colocar um candidato crente para estar lá, para poder fazer a diferença? Parece? Parece? Para mim pareceu, não sei porquê, talvez meras coincidências. Mas esses eram os zelotes, eles queriam estar lá para poder fazer a coisa acontecer. Não eram assim de se separar do mundo, não eram por costumes religiosos, mas eles eram tão obcecados pela sua visão, obcecados pelo seu jeito de fazer, pela sua ética, pela sua conduta, que eram pessoas que eram difíceis de convivência, eram pessoas que não conversavam com a comunidade, eram pessoas que não conseguiam manifestar o amor a Deus, e o amor de Deus para as pessoas. Caminhamos um pouquinho mais, vemos um último grupo que era dos saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes, eram aqueles que estavam oficializando diante do templo, todos os dias, eram pessoas acostumadas aos ritos religiosos, que se davam bem lá com o governo, se dava bem lá com as coisas que aconteciam no templo, mas que já estavam com uma vida meio separada de Deus, já não acreditavam mais nem em ressurreição. Não é isso que você lê na Bíblia? Era um povo que estava acostumado a viver a sua religiosidade, apático, uma religiosidade apenas litúrgica, que o mais importante é que a liturgia seja mantida, o mais importante é que os costumes sejam preservados, nem que isso não tenha muita importância, mas isso é a coisa mais importante. Temos que preservar as formas, temos que preservar a tradição, e esse povo também se perdeu, e de repente chega Jesus, e vem com esse discurso, vós sois o sal da terra. Vai comigo. E o sal, como é que é? Se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Quando Jesus vem trazer esse discurso, ele não está falando para esses grupos essênios, fariseus, zelotes ou saduceus. Ele está falando para um público diferente, para um público comum, para um público que não tem pedigree, para um público que não tem história. É para um público que está ali, repleto de gente como a gente que tem de todo tipo, gente doente e gente sarada, gente que é político, gente lá que é cobrador de imposto, gente que é pescador, pais que estavam curiosos, mães que estavam esperançosas, prostitutas sensibilizadas, pessoas que estavam lá sendo lunáticas, pessoas endemoniadas, pessoas que estavam lá babando
pessoas que estavam de todos os jeitos, uns que se achavam totalmente certos, outros que se achavam totalmente pirados, gente como a gente, de todo lugar. E Jesus olha para aquela gente e diz assim: olha, vocês. E aí, parece que eu escuto assim Deus, na pessoa de Jesus ali, com toda a esperança e visão de que a sua vontade se cumpra, olhar para um povo desse, e ele cheio de esperança de Deus, olha e diz assim: vocês são o sal da terra. Ele olha para aquele povo e diz: em vocês está a resposta, para que esse mundo possa ter o gosto. Sabe o que ele estava dizendo? Que não adianta você querer viver uma comunidade de separar-se do mal e querer viver dentro da igreja, porque dentro da igreja é mais seguro. Igreja não é um lugar para você chegar, é um lugar para você a partir daqui ir. Pastora Marisa falou, é ponto de partida, não é um lugar para chegar, não é um lugar para você ficar preso às formas, às tradições, não é ficar preso às coisas que você sempre fez, e ficarmos preocupados mais com aquilo que nós fazemos do que com a necessidade. Pastor Juliano esteve aqui dizendo, o sacerdote passa, não posso tocar, porque se tocar depois não posso estar lá. Perder a essência daquilo que nós somos chamados para fazer. Nessa situação, nós vemos Jesus dizendo para eles: olha, as coisas não funcionam assim, não é desse jeito que a coisa tem que ser, vocês têm que levar essa esperança, porque sem esperança a coisa vai ficar muito, muito, muito complicada. Ele diz assim, para aquele público, sem pedigree, para aquele público normal, aquele público que está ali, de pessoas que estavam chegando agora, que antes deles tinham chego os discípulos que agora estavam se tornando apóstolos, mas eram gente crua. Mas quanto tempo de conversão eles tinham? Eles tinham acabado de chegar, não sei nem se bem convertidos estavam vindo atrás de Jesus porque viam vida em Jesus. E aí para eles ele diz assim: olha, vocês são a esperança desse mundo, vocês são a chance desse mundo experimentar alguma coisa diferente. Vós sois o sal da terra, e o sal veio para trazer esse sabor, veio para salgar, e se ele não salgar, para nada mais ele serve a não ser lançado fora. Sabe, o que Jesus estava querendo dizer, quando ele usa essa linguagem? Vocês são o sal da terra, e vem para salgar o mundo, e se perder o sabor já não serve mais. O que Jesus estava querendo dizer com essa expressão? Qual era o desafio de Jesus? O que ele estava querendo nos levar a compreender? Qual era o âmago da mensagem dele? A situação de que, quando ele diz assim, vocês são o sal no meio dessa terra, ele está querendo dizer, olha, vocês são uma coisa diferente do lugar que vocês vão. Vocês têm uma composição diferente do lugar de destino. Vocês reagem de um jeito diferente do lugar onde vocês vão ser colocados. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm um sabor diferente do que o lugar em que vocês têm que trazer esse sabor. Sabe, no mundo que estava sem forma e vazio, e ainda assim, se eu puder acrescentar, insípido e sem graça, sem vida de Deus, as coisas não têm graça. Aí Jesus diz assim, olha, vocês são essa graça que tem que ser colocada em algum lugar. Vocês não foram chamados para ficar aqui, vocês vêm daqui, mas vocês foram chamados para estar aqui. Vocês não são chamados para viver como os essênios, querendo se separar. Vocês não foram chamados para ser como os fariseus, que ficam preocupados com as formas. Vocês não foram chamados para serem totalmente alienados e políticos, perdão da palavra, que vão se lançar ativistas políticos. Não é assim que a coisa funciona. Sabe, vocês não são assim. Vocês são sal da terra. Vocês têm uma essência. E essa essência, ela tem que estar aqui, na terra. O que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo confrontar? Eu clamo a Deus para que os teus olhos possam ser abertos. A primeira coisa que eu enxergo de 3
situações bem pertinentes, é que a primeira é sobre uma mensagem existencial. Jesus está chamando a gente para ver a coisa de um jeito diferente. Ele está dizendo assim: olha, vocês são diferentes do lugar que vocês vão. Vocês têm outra essência, vocês não são iguais. Vocês têm sabor, enquanto o mundo não tem sabor. Ó, vocês são o sal, é uma questão existencial. Está em vocês um valor diferente, um sabor diferente, uma coisa diferente que eu coloquei dentro de vocês. É o meu gosto, é a minha verdade, é aquilo que está em mim. Eu coloquei em vocês, pessoas simples, pessoas comuns. Não são simplesmente os missionários do mundo, somos nós, eu, você, aonde nós estivermos, eu coloquei dentro de vocês esse gosto diferente. E agora, é uma questão existencial. Esse gosto não serve para ficar aqui. Esse gosto, ele tem que ser traduzido para cá. E a ideia é de um mundo que vive o desgosto, que não sabe mais viver. Pastora Marisa dizendo dos suicídios que são assumidos ou aceitos penalmente ou legalmente nos países em que ela visitou. Você vê situações de calamidade à volta. Você vê pessoas estressadas, ansiosas e depressivas o tempo inteiro, por uma sociedade que está exigindo. E de repente ele está dizendo assim: olha, vocês são o sal, que vão dar sabor para esse negócio. É uma questão de existência, é a ideia que vocês vivam a vida mais maravilhosamente possível. Que vocês experimentem, lembra a nossa visão? Entrar e usufruir o reino, que vocês vivam intensamente, alegremente, profundamente, experimentem. Tudo que eu tenho para vocês é vida, e é vida em abundância. Sejam esse gosto do lugar que não tem gosto. Tenham alegria, tenham satisfação, tenham vida familiar intensa. Sejam intensos em tudo que vocês fazem. Vocês é que são o gosto da coisa. Porque de repente, sei lá, parece que em algum momento, não sei se você conhece gente assim que parece que se converte, e quando se converte, parece que fica pior, fica intransigente, fica julgador, fica nariz empinado, dedo em riste, como os fariseus dizendo: graças te dou, Deus, porque eu não sou como esses. Julgador, apontando o dedo, sendo mais desgosto do que gosto, se misturando com o mundo, na tragédia que é o mundo. Sabe, o chamado de Deus é para que nós vivamos intensamente, uma vida maravilhosa. Pensa no tempo em que você não era crente, e pensa agora. Você tem uma grande diferença. Hoje você pode dizer assim: eu sou salvo, graças a Deus, e isso é ótimo. Mas vem cá, você se tornou uma pessoa melhor ou tornou-se uma pessoa pior? As pessoas gostam de estar contigo? Ou as pessoas dizem: ih, lá vem ele de novo? A sua família, ela tem prazer na sua companhia? Ou eles dizem: não, o cara é doidinho, não liga não, ele está doidinho. Entende? Jesus disse assim: vocês são o sal. E como sal nós temos que trazer sabor. Só que veja, esse sabor que não é nosso, é o sabor de Deus, ele tem que se externalizar. Porque se ele não se externalizar, para que serve o sal? Para mais nada a não ser pisado pelos homens e feito o quê? É assim, se a gente deixa de ter essa vida de Deus, os homens olham para nós e dizem: vale a pena. É coisa de crente. E nem dá bola. Não, nem vem com esses papos novamente. Não quero nem saber. O que estão fazendo? Pisando e jogando fora. Então, diga para o teu vizinho: olha, você tem que ser sal. Tem que trazer gosto. A nossa existência nessa terra tem que ser a existência mais prazerosa que pode existir, porque foi Deus quem nos fez, e o prazer do homem não está no pecado.
O prazer do homem está em conhecer o seu Deus e fazer a sua vontade. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais cheios de vida nós nos tornamos. Amém? Não precisamos encher a cara para sermos divertidos. Nós não precisamos de desculpas para sermos pessoas legais. Nós não precisamos de confusão para a gente poder trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo no meio das coisas. A palavra está perto de nós, na nossa boca, para sermos parecidos com o Senhor. Amém? Agora, além disso, essa ideia de ser sal também traz consigo um conceito ético. Um conceito ético muito firme, muito claro, que nós não podemos perder de modo nenhum. Estamos falando aqui de dar gosto, é diferente do que está lá. Você vai fazer uma coisa que vai trazer gosto, que vai ser prazeroso, mas ao mesmo tempo está falando de uma situação que você e quando você é lançado no mundo, você não perde a essência, você continua com uma dimensão ética igual. Você é sal aqui, e você continua sendo sal aqui. Você é uma pessoa que é cheia de vida de Deus, e você vai levar a vida de Deus lá. Mas a graça do sal é não perder a essência, é ser cheio de vida, e ser cheio de vida lá, mantendo a essência, não se misturando, a ponto de se tornar sem graça, de entrar no politicamente correto, não entrar naquilo que é o discurso socialmente correto, politicamente correto, aquilo que é aceito por todos. Se o sal perde a sua essência, ele não serve para mais nada. Jesus aqui está nos chamando a um desafio de dizer o seguinte: gente, vocês são chamados para viver de um modo diferente. E ele não está falando aqui do tipo de jeito que você se veste, não está falando aqui do tipo de cabelo que você usa, se é cabelo longo, cabelo curto. Não está dizendo se você deve usar batom ou não usar batom, se você põe joia, se você tira a joia. Não é disso que ele está falando. Ele está falando na dimensão ética, naquelas coisas que são inicialmente individuais, de fórum íntimo, o modo como você vive a sua vida, de acordo com os valores divinos, e depois de ser esse momento individual, é aquilo que se externaliza, é aquilo que toma corpo lá fora, é aquilo que lá fora os outros enxergam em você. Não adianta você dizer que você ama a Deus e que você é de Deus, e se lá fora você é corrupto. Não adianta você dizer, eu sou o sal da terra, e lá fora você é o cara da confusão onde quer que você vá. Disse Jesus, vocês são o sal da terra para dar sabor, para salgar o mundo, mas se perder o sabor não serve para mais nada. Estamos falando do conceito de missões, Jesus dizendo, vocês vão salgar, mas para salgar, nós temos que manter essa ética muito clara, essa diferença muito precisa. O sal só tem sentido se ele mantiver a sua capacidade, a sua inteireza, as suas condições que não vão se dissipar. Veja, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você é crente, crente e crente. Você vai fazer a diferença sendo crente, você não vai fazer a diferença olhando para as coisas erradas, dizendo, pois é, eu entendo as intenções, pois é, no fundo é o amor, né? Se amam, a gente tem que aceitar. Perdeu a essência, não tem mais propósito, não tem mais objetivo. Nós não estamos falando aqui, gente, de ficarmos presos a legalismos, presos à forma, mas ao desafio de todos nós. Escute, todos nós, eu e cada um de vocês, e cada um daqueles que vocês têm liderado nas nossas igrejas, esses 6.000 adultos, de média, que transitam nos nossos cultos todo domingo, é desses que eu estou falando, e eu influencio você, e você influencia eles. A ideia de que temos que ser sal, aonde não há possibilidade para que 6.000 vão agora em missões, mas os 6.000 estão em missões na sua cidade, na sua localidade. Então lá você vai se inserir, você vai se envolver, você vai ser luz na sua cidade, na sua comunidade.
vai lá discutir alguma coisa lá no teu bairro, vai estar lá, trazendo gosto naquele lugar, vai estar lá para você poder mostrar como é que um cristão faz, qual é a luz de Deus naquele lugar, sabe, vai lá opinar sobre a situação, se você põe o esgoto, tira o esgoto, vai lá te mostrar na sociedade, pagando as tuas contas, fazendo as coisas direito, vai lá te manifestar como aquela pessoa que é correta com a sua palavra, aquilo que fala, cumpre. Quando nós olhamos para todas essas coisas, nós vemos que a discussão de Jesus não é nós sermos diferentes na nossa maneira de comunicarmos com o povo, de ser diferente no nosso vestir em relação ao povo, não é ficar alienado como alguns que querem separação entre o bem e o mal, é a gente poder estar misturado, junto e misturado, tudo ali, junto, mas trazendo uma dimensão ética muito clara. A vida que está dentro de nós, como é que diz o nosso tema? De dentro para fora. Então agora é a hora do para fora. Vai para fora aquilo que está dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então vai para fora. Sabe, talvez por muito tempo a igreja viva para dentro dela. A igreja se preocupe com as coisas da comunidade de fé. A igreja se preocupe com a ação daquilo que a igreja faz. E isso é importante, mas isso não é tudo. Nós temos responsabilidades lá fora. Nós temos que ir ao alcance das pessoas lá fora para poder manifestar os valores de Deus, para manifestar a vida de Deus em todo lugar, deixar a nossa luz brilhar, e a nossa luz brilhar vai ser em todo lugar. Sabe, outro dia eu estava escutando um relato que a pessoa foi falar com um pastor, que tinha uma reunião na igreja, e ele falou: olha, pastor, nesse dia vai ter uma reunião lá no meu bairro, para saber o que a gente vai fazer com aquele esgoto de céu aberto, e aí eu queria ver se de repente eu podia não estar na reunião, para poder estar lá. Aí o pastor falou: não, compromisso primeiramente aqui, com as coisas de Deus. O que é coisa de Deus, gente? Coisa de Deus é a coisa religiosa? Ou coisa de Deus é tudo que é de Deus? E o que é de Deus? Tudo. A vida das pessoas que estão sendo influenciadas por um esgoto de céu aberto, elas não são de Deus? O melhor para eles não é algo que Deus intenta? Então nós queremos às vezes fazer como os fariseus, viver a vida dentro da igreja e esquecer a nossa vida lá fora. Nietzsche tem uma expressão interessante. Nietzsche é o que tentou matar a fé. Ok? Ele diz assim que os cristãos são totalmente alienados. Os cristãos não estão preocupados com nada, têm moral de ovelha, escutam tudo e aceitam tudo, são letárgicos. Veja, não é esta a vontade de Deus para nós como igreja. Não podemos olhar para todas as coisas que acontecem à nossa volta e dizermos amém para tudo. Espiritualizando aqui, né? É a vontade de Deus. Ou vamos orar, porque o diabo está se levantando. Você é sal, e o sal não pode ficar no saleiro. O sal tem que ficar onde, gente? Na terra. O sal na terra, a luz no mundo. Tem que ser exteriorizado, tem que sair das quatro paredes, tem que ir em frente para poder fazer a diferença. Nós estamos enfrentando agora, aqui no Brasil, de conhecimento de todos vocês, alguns levantes. Vemos aí esse levante aí lá do Santander, do MAN aqui em São Paulo. Vemos levantes contra as nossas crianças, contra as nossas famílias, e eu vou te dizer mais, contra os valores divinos. E aí, vem algumas empresas que se levantam para poder defender. Você acompanhou as redes sociais, Omo, você acompanhou a Avon, você acompanhou o Boticário, você acompanha essas coisas. E aí o que a igreja vai fazer? Eu vou ficar quietinho porque eu vou lá para dentro da igreja e, Deus, como tu é bom, Deus, como tu é bom. Claro que Deus é bom, amém? Agora, você é sal? Não é aqui dentro do saleiro, aqui você vai ser recarregado de Deus, você vai receber de Deus, você vai ser cheio de Deus, mas meu irmão, vai salgar lá fora, vai manifestar-se nas redes, vai se fazer oposição àqueles que querem fazer as coisas diferentes do que os valores de Deus. Chega de ser igreja passiva, chega de vivermos a nossa fé apenas para nós mesmos. Nós temos que nos manifestar, e nos manifestar, aqui escuta, não é ser xiita,
Escute, lembra que o pastor Rodrigo falou aqui que quando Jesus foi falar com os discípulos, e de repente, ele disse, olha, nós precisamos de uma espada, porque nós vamos ter desafio. Ele disse, imagine você tirando um 38 e colocando, pronto, estou pronto para a guerra. Sabe, tem gente que quer resolver os conflitos de modo humano. Não é de um modo humano que você vai responder, é à luz do Espírito, mas um Espírito que opera no natural. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos aí um levante de pessoas que querem colocar garganta abaixo valores que não condizem com o reino de Deus, que querem fazer os tolos cristãos serem ridicularizados. Você viu a mensagem da Veja? Você vê esses que querem ditar a moda, que são minoria, querendo oprimir aqueles que são gente de bem, e dizer que ser gente de bem é chato, dizer que gente de bem é gente que não está nem aí, que está alienado do mundo. Alienados estão eles, olhando para o mundo que não é real, é o mundo que Satanás quer plantar, mas em nome de Jesus tem um reino de Deus a ser plantado nessa terra. Como diz o Pai Nosso, venha o teu reino, aqui, para nós. Mas esse aqui vai ser o fim. Não, mas a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Quem vai fazer isso? O político? Quem vai fazer isso? O profissional liberal? Quem vai fazer isso? É a igreja, que é o sal da terra. Mas veja, no meio dessa situação toda, nós de repente vemos um levante, eles querem colocar o homossexualismo como uma coisa certa, não é verdade? E aí, nós vemos a igreja, em muitas situações, reagindo com 38 na cinta. Então, essa coisa aí de homossexual, para mim tem que matar todos. Pelo amor de Deus, isso é igreja, você é filho de Deus, você vem para salvar o mundo, veio para salvar o mundo, não para matar o mundo. Esse tipo de postura é reagir na força da carne, não é assim. Isso eram os zelotes que queriam fazer. Diga para o teu irmão, sai para lá, meu. Não é desse jeito. Agora, sabe como é que a gente vai fazer as coisas? Confrontando com a verdade. Em amor, mas na verdade. Nós vamos entender, nós vamos amar, nós vamos acolher, mas nós vamos falar a verdade. A igreja, você, eu, nós só temos razão de ser se nós mantivermos a essência. Diga, eu sou crente, crente, crente. Eu sou sal, eu não vou me perder. Você acredita nisso? Você pode estar lá fora? Ou você acha que lá fora o mundo vai sobre você e você vai se bater a perninha e se acabar? Para que você acha que Jesus nos chamou? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sabe, tem uma expressão interessante, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece com ele? Peca. Tem uma frase de Martin Luther King, se não estou enganado, pelo que me deram de informação, que diz o seguinte: eu não temo o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Eu não temo o grito dos maus. Estão gritando lá fora, gente? Estão gritando ou não estão? Veja, nós somos a geração que está nessa época. Nós temos que responder. Não adianta a gente ficar aqui dentro da igreja falando de Arca de Noé. Não adianta a gente ficar dentro da igreja, ficar falando do dilúvio. Não adianta a gente ficar dentro da igreja, ficar falando do mar que se abriu. Isso é importante, mas isso não é tudo. Nós temos que ter uma ação de ser sal e responder ao Senhor. E uma terceira situação, enquanto o pessoal do teclado vai cansar de tocar ali no final, né? É a ideia seguinte, de que tem um efeito social. Vocês são o sal da terra. Não sou eu, não é você, é nós somos o sal da terra. Não é uma andorinha sozinha que vai fazer verão, gente, mas é um monte de pássaros apaixonados pelo Senhor em nome de Jesus. Não é um cavaleiro solitário que vai se levantar e dizer assim: eu vou fazer a diferença. Você não vai nada, mas juntos nós somos mais fortes e nós podemos fazer o reino de Deus, o perfume de Cristo ser sentido. É uma igreja militante contra o reino das trevas,
Precisamos orar, precisamos batalhar, precisamos repreender o mal, mas precisamos agir, sair em ação a estas coisas. Se posicione como cristão. Não você, não eu, somos nós. Essa ideia de que na coletividade nós vamos levando o reino de Deus, sem perder a graciosidade, sem perder o sabor, sem perder o prazer da vida. Enquanto nós vamos cheios de vida, nós nos posicionamos contra o mal. Nós não precisamos nos encher de ira para guerrear. Não, nós nos enchemos de amor. E esse amor é que vai fazer a gente guerrear contra todo o mal. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder o sabor, o que diz ele? O que diz? A não ser... Aqueles 4 grupos não cumpriram a mensagem. Aqueles 4 grupos religiosos e conhecidos da época não cumpriram a mensagem. E aí Jesus deu essa mensagem para pessoas simples, pessoas comuns, como eu e você. Você vai ver Jesus dando outros exemplos. Ele fala: o reino de Deus é como uma semente de mostarda que você planta e ela cresce, se torna a maior das árvores. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, é assim, o valor, a essência, as virtudes estão lá na semente. É assim, essa semente que vai plantada, sem ruído, sem barulho, sem guerra, sem opressão, sem domínio, sem controle, sem dominação. Essa semente, ela começa lá de dentro, ela começa a borbulhar, e ela vai, e ela se torna uma das maiores das hortaliças, e os passarinhos vêm se aninhar. É aquela vida que vem, que começa de um lugar, e que vai tomando corpo, que não começa do nada, mas ela começa de um lugar, de dentro para fora. Eu tenho que deixar essa vida se externalizar, porque se ela não se externalizar, eu vou entrar na regra das 3 cadeiras, ser o cara do compromisso, mas não vou levar a igreja a uma continuação, e levar as outras gerações a conhecerem o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Talvez esse discurso, poucas vezes você tenha ouvido dentro da sua igreja. Os teus olhos já se abriram? Quando eu olhei para Sara e ela olhou para mim, os nossos olhos se abriram. Não tinha mais volta. Diz Einstein que depois que você enxerga alguma coisa, isso não sai mais de dentro de você. Você já teve revelação do Espírito? Você entendeu para que você é chamado? Vamos pegar finalmente o texto de Mateus que estávamos lendo. Mateus capítulo 5. Põe o versículo 16 para nós. E você vai profetizar para o teu vizinho. Pode ficar lá de pé um pouquinho. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que eles possam ver as tuas boas obras, e eles glorifiquem ao teu Pai que está no céu. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento, e clamamos que o teu Espírito, Senhor, venha realizar em nós, ó Deus, algo maravilhoso, que transcende, Senhor, a nossa vida religiosa, mas que Deus nos coloca, Pai, para ser sal nessa terra. Pai, opera em nós, segundo a tua graciosidade, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, que possamos manifestar esta bondade expressa de Deus, aqui na terra, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, desafia-nos, Deus, ó Deus, e mostra-nos, Senhor, as coisas diante dos nossos olhos, para entendermos aonde precisamos entrar, a nosso posicionamento diante de todas as coisas, Senhor, sem perdermos, Deus bendito, a graça de que a tua vida está em nós, e nos assemelharmos ao mundo, como um 38 na nossa cinta, mas sim, Senhor, cheios de amor, como Jesus, para manifestar a tua glória, e assim todos terem que reconhecer, Senhor, quer queira, quer não, quer goste ou não goste, que o Deus Todo-Poderoso está fazendo uma obra nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas, meu irmão, e celebre.